E aí, para quem sempre sonhou em desbravar um planeta selvagem, mas ficou meio perdido sobre por onde começar, esta análise aqui é o guia perfeito. Vamos mergulhar de cabeça nos dois primeiros níveis da árvore tecnológica de Ícaros e transformar aquela sobrevivência desesperada em puro domínio estratégico. Olha, a cena é basicamente sempre a mesma. A cápsula de pouso se abre e um prospector dá aquele primeiro passo num mundo alienígena, que é lindo, mas também incrivelmente hostil. O ar é fresco, o potencial é gigante, só que tem um pequeno detalhe. É isso aí, o começo é literalmente com as próprias mãos, sem ferramenta, sem arma, sem abrigo. Cada galho, cada pedra, cada fibra, tudo tem que ser coletado na mão. É o ponto de partida mais vulnerável que dá para imaginar, e é exatamente aí que a jornada começa. E o que está em jogo aqui? Bom, mais de 150 itens para desbloquear só nos dois primeiros níveis de tecnologia. É um caminho enorme de progresso. Mas olha, cada ponto gasto tem que ser uma decisão inteligente. A escolha errada pode custar muito, muito caro. Bom, e aí que a gente entra no nível 1. Pensa nisso não como um planejamento a longo prazo, mas como uma corrida desesperada para se manter vivo nas próximas horas. Aqui, cada desbloqueio é sobre uma necessidade imediata. E qual é a necessidade número 1, a mais imediata de todas? Defesa. As florestas de Ícaros são o lar de predadores que olham para um prospector despreparado e veem um almoço fácil. Lobos, ursos, eles são um perigo constante, e enfrentar esses bichos de mãos vazias está fora de cogitação. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui. As primeiras escolhas de armas definem toda a estratégia inicial. As facas, por exemplo, são cruciais para esfolar os animais e conseguir mais recursos. As lanças dão aquele equilíbrio entre ataque e defesa. Ah, mas o arco. O arco é a primeira ferramenta de segurança de verdade. Ele traz o conceito mais importante para a sobrevivência: distância. Poder eliminar uma ameaça antes que ela chegue perto, isso muda completamente o jogo. Ok, resolveu o problema com os bichos, mas aí o próprio planeta vira a ameaça. As tempestades em Ícaros são brutais, e um abrigo não é luxo não, é uma questão de vida ou morte. E aqui a gente tem a primeira grande decisão de engenharia, digamos assim. Construir com palha super rápido, ótimo para um abrigo de emergência. O problema? Uma tempestade forte pode levar tudo embora. Madeira já é bem mais resistente, só que dá mais trabalho e exige ferramentas como o batedor de fogo para apagar incêndios de raios. A escolha é essa: velocidade ou segurança. E olha só, depois de sobreviver a tudo isso, se chega neste ponto, nível 5. E isso não é só um número, não. É a virada de chave. É o momento em que o jogo muda daquela luta desesperada para sobreviver para o começo de um planejamento estratégico de verdade. Bora para a próxima fase, então, e ver como isso se desenrola. Chegar no nível 5, desbloqueia o nível 2 da tecnologia. É aqui que se para de só reagir ao ambiente e se começa a ditar as regras do jogo. O item-chave, a peça central de tudo isso, é a bancada de fabricação. É o desbloqueio mais importante que tem para fazer. Pensa nela como o coração da base, de onde todas as outras especializações tecnológicas vão nascer. Só que tem um porém, e é um detalhe super importante. Tecnologia avançada não funciona ao ar livre. O jogo exige a construção de um abrigo completo, com chão, paredes e teto, para poder usar a bancada de fabricação. Resumindo, para progredir, tem que ter um teto sobre a cabeça. Beleza, bancada pronta, e agora o nível 2 se abre de verdade. E não se trata mais de pegar o que estiver disponível, mas sim de fazer escolhas bem pensadas que vão definir um estilo de jogo. É hora de se especializar. E aqui vem a pergunta de $1 milhão que a fonte nos apresenta. Qual é o objetivo? Cada ponto de tecnologia a partir daqui tem que servir a um propósito maior. Não dá para sair gastando ponto à toa. De repente o objetivo é virar o predador alfa do planeta, né? Rastrear as maiores feras, pegar os recursos mais raros e nunca mais ter medo de nada que se esconde na floresta. Para seguir esse caminho, a receita é bem clara. Primeiro, o forno de pedra, para fundir ferro e criar armas devastadoras como a besta, que consegue abater presas enormes com um único tiro, silencioso e preciso. Depois, a bancada de esfolamento, porque se a carcaça for levada de volta para a base, dá para extrair muito mais recursos do que no meio do mato. É um ciclo de eficiência. Caça melhor, gera mais recursos, cria equipamentos ainda melhores. Mas e se a prioridade for outra? Digamos, segurança total. Construir um lar que nenhuma tempestade consiga abalar. Uma fortaleza para poder planejar as próximas expedições com total tranquilidade. Para quem pensa assim, a bancada de alvenaria é o primeiro passo, sem dúvida.
Construir com pedra transforma aquela cabana frágil num refúgio de verdade. E para completar, a bancada de carpintaria não só reforça a estrutura, mas também permite dar aquele toque pessoal, tipo pendurar uns troféus de caça na parede. E claro, tem um terceiro caminho, o do mestre da sobrevivência, aquele que domina um ambiente não pela força bruta ou por muros de pedra, mas pela adaptação e por ser autossuficiente. E a melhor forma de ver isso é olhando para as armaduras especializadas. A bancada de armaduras permite criar equipamentos para cada situação. Couro para proteção geral, pelo para lugares congelados e a armadura Ghillie, que simplesmente vira o jogo. Com ela, o prospector fica praticamente invisível, o que permite tanto evitar brigas desnecessárias quanto garantir aquele primeiro ataque crítico que decide uma caçada. E o que amarra tudo isso, a verdadeira chave para ser autossuficiente é a bancada de herbalismo. Ela tira aquela pressão de ter que caçar o tempo todo, permitindo cozinhar alimentos que duram mais e dão bônus. E ainda por cima, dá para criar umas pastas que dão um gás no vigor, no oxigênio, cruciais para momentos de aperto. Então, parando para pensar, o que a gente viu aqui foi uma jornada de transformação incrível. E tudo isso acontece só nos primeiros níveis do jogo. É só bater o olho nessa linha do tempo para ver como a progressão é absurda. Da vulnerabilidade total na aterrissagem, passando pelas ferramentas básicas do nível 1, até chegar na especialização e no poder do ferro no nível 2. É a história de como um sobrevivente se torna um pioneiro. E no final das contas, isso tudo leva a gente para uma última pergunta. Todas essas ferramentas, todas essas escolhas, elas não definem só o que um prospector pode fazer, mas quem ele se torna. Um caçador implacável? Um construtor visionário? Ou um mestre do ambiente? É essa escolha que vai definir toda a jornada.